Nada se cria, tudo se copia? Bom, para algumas marcas, às vezes sim. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 10 vezes em que marcas famosas plagiaram marcas menores. Antes de começar esse nosso ranking, deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Mariana Quintas. E nesse canal a gente fala sobre tudo, né? Moda, fofoca, polêmicas, todas as histórias que se depender deste canal, elas nunca serão esquecidas. Bom, então vamos direto pro assunto. A primeira cópia aconteceu no Pre-Fall de 2020 da Prada, onde eles lançaram um calçado de couro, trançado, com uma estética e modelos muito similares às sandálias da Feira de Caruaru, lá no Nordeste do nosso país. A maior diferença é que na Feira do Caruaru o modelo custava R$50 e as da Prada custavam R$4.400. Realmente o modelo é bem similar, gerou algumas discussões, mas e aí, vocês acham que a Prada copiou ou se inspirou? De fato, ela não deu o crédito e eu acho que elas são bem parecidas. Em 2022, a gigante chinesa do fast fashion, a Shein, ou Shein, foi acusada de plagiar uma marca brasileira chamada Jour Couture. Espero estar falando certo. E uma das estampas da camiseta da marca tem uma frase icônica que é "Tô calma, mas tô nervosa", escrito em vermelho, e também tem a ilustração de um tigre, que na Shein tinha igualzinho. Esse modelo no mercado nacional, feito pela própria marca, custava R$172 e na Shein ela estava custando R$24. Sendo, querendo ou não, uma concorrência desleal, porque quando você plagia, você tira ali toda a parte de criação da marca, todo o material que é usado. E essa estampa, ela já estava registrada no ENPI e estava aguardando somente o certificado de registro. A Shein, ela chegou a ter, de 2019 até 2022, mais de 50 processos nos Estados Unidos por plágio. Então, é um pouco complicado quando as marcas ficam de olho, fazem os desenhos iguais e não dão os créditos. O designer brasileiro Vitor Sinistra denunciou a Shopee por uma marca interna deles chamada Inserumen, não sei se estou falando certo também, que é vendida pelo marketplace da Shopee, por plagiar uma peça de uma coleção chamada Cidade Monstra. Ele apresentou essa coleção na Casa de Criadores em 2022 e foi por meio de algumas fotos do evento chamado Lollapalooza que ele viu que algumas pessoas estavam usando a estampa que ele criou, porém claramente não era a marca dele. Foi aí que ele descobriu que na Shopee estavam vendendo esse plágio feito por essa marca e ele acabou denunciando a Shopee também por plagiar essa estampa autoral deles. A Tod's também foi acusada de plágio quando eles lançaram uma nova linha dentro da marca deles, um novo logo, uma nova estampa que até então seria exclusiva, mas que uma marca chamada Tribal of Two, espero estar falando certo também, viu que os modelos eram muito similares, principalmente a logomarca deles, que era justamente composta por um T duplo. E a Tod's fez bolsa, fez sapato, e realmente nesse caso, assim, é muito difícil de falar que não parece com a marca, porque é muito similar. Zara vs Tuesday Bassett talvez seja um dos mais famosos casos de plágio, porque essa designer, que já trabalhou para marcas como Urban Outfitters, Adidas, Nike, bem famosa nos Estados Unidos, ela viu que algumas das suas estampas, alguns dos seus modelos criativos estavam sendo plagiados em algumas coleções da Zara. Ela alegou que suas criações tinham sido copiadas ao menos 4 vezes pela fast fashion, e nesse caso é bem grave porque é muito similar. Principalmente quando tem essa borrachinha escrito Erase You, que eles fizeram igual, o pirulito de coração, esse pin de Girls e o livrinho Keep Out, que também é muito similar. Dificilmente você olha e fala assim, não, isso não é uma cópia, porque é bem parecido, é igual. Né? Parece até que foi ela que fez pra Zara. Agora vamos falar de marca de luxo também. E esse caso também foi bastante grave, da Dior. Era Dior versus Bihor. Eu não sei se fala Bihor, mas eu vou falar Bihor porque fica engraçado, Dior e Bihor.
Em 2017, a Dior lançou uma coleção de coletes e casacos que eram super bordados, coloridos, que rapidamente eles foram identificados como uma das vestes tradicionais de Bihor, que é uma cidade, eu acredito, dentro da Romênia, que fica no leste europeu. E com isso, as artesãs, né, daquele país, elas fizeram justamente uma campanha mostrando o RG daquela criação. Então, principalmente mostrou todo o processo de fabricação, como elas eram feitas e o preço que elas custavam quando ela não estava com a etiqueta da Dior. E, gente, o modelo é simplesmente igual, é muito similar. E você vê que é uma característica bastante das vestes, porque tem aí outros exemplos de vestimentas, né, uma vestimenta bem característica, assim, né, desse povo. Mas, nesse caso, até que foi relativamente positivo para Bihor, porque eles criaram a tal da Bihor Couture e essa marca cresceu bastante porque acabou trazendo muita visibilidade, essa polêmica, que fizeram com que as vendas alavancassem ainda mais. E eles também lançaram uma hashtag Bihor Not Dior. Não são só as marcas gringas que copiam marcas de fora. Já tivemos o caso da Farm versus Kate Jones. Quando a Farm copiou uma peça de uma designer bem famosa no Reino Unido, e ela é conhecida justamente pelos seus tricôs ultra coloridos. E aí ela fez um post porque ela estava navegando pelo Pinterest e ela viu provavelmente deve ser uma publicidade da Farm que era igualzinho a roupa que ela tinha feito. E ela postou na rede social, assim, escreveu um textão pra Farm. Ela escreveu exatamente assim: mãe, tô famosa, me copiaram. E aí ela comparou as criações lado a lado. E ainda falou que a Farm não era descolada o suficiente pra fazer também a máscara, porque o tricô dela tinha uma máscara, ele era uma coisa meio conceitual. Essa coleção dela, ela veio quando ela se formou na faculdade de moda, em 2012, que foi uma coleção pós-universidade que ela fez, e realmente é muito similar, não tem como não falar que foi uma cópia. E nesse caso, a Farm se retratou falando justamente que algumas criações ali fugiam do controle e que eles tinham poucos casos assim de cópia, de plágio, mas que eles iam tomar as medidas cabíveis ali. A Dolce & Gabbana teria plagiado uma artista colombiana chamada Adriana Duque. A peça em questão era um fone de ouvido cravejado com pérolas, pedras brilhantes, e teria feito parte, né, da Semana de Moda de Milão. Era uma peça muito similar a uma que ela tinha feito ali, desenhado para uma sessão fotográfica 4 anos anteriores. Os trabalhos dessa artista foi exposto em vários países: São Paulo, né, no Brasil, em Bogotá, na Turquia, em Hong Kong, na China. Ela ficou famosa por fazer retratos que remetiam à infância, só que de uma outra forma. Então, nesse caso, era um retrato que evocava uma arte do século XVI, mostrando uma criança, trazendo um ar barroco, mas também com uma mistura contemporânea. Então, ao invés dela vir com uma coroa cheia de pedras cravejadas, ela veio com um fone de ouvido, né, para dar esse ar de contemporâneo, que também estava ali, né, que era cravejado de pérolas e pedras. Por isso que ficou bem chato para Dolce & Gabbana, porque ficou bem similar também. Pelo menos a ideia, talvez uma peça em específico tenha uma certa diferença, mas a ideia ali, né, veio do mesmo lugar. E a artista ficou muito ofendida, mas a marca não quis falar sobre o assunto. Nesse também temos o caso de uma marca bem famosa aqui no Brasil, que foi copiada e simplesmente foi copiada pela Madonna. Então a Melissa, em 2011, denunciou a Madonna por ter copiado um de seus modelos. A Madonna tinha criado uma coleção em parceria com a Macy's, que é uma loja muito famosa lá fora, e nessa coleção, que se chamava Material Girl, eles lançaram como se fosse uma sapatilha, que o modelo era simplesmente igual àquele modelo clássico que eu duvido que vocês não tiveram na época, porque era muito famoso aqui no Brasil, que era a Melissa Campana, né, que feita em parceria com a Melissa dos Irmãos Campana, que na verdade ela se chamava Zig Zag, né, mas eu chamava ela de Campana, e aqui em casa pelo menos também. E ficou muito famoso, então assim, era difícil as pessoas não perceberem também que era um plágio, porque era um símbolo da marca na época. E essas peças já estavam sendo comercializadas desde 2006, por isso que ficou tão assim na cara que eles tinham lançado em 2011 essa peça bem similar à da Melissa. E chegando, né, por último, mas não menos importante, nós temos a Hermès.
A Hermès, em 2011, abriu um processo contra a marca 284, que é uma marca feita pelos filhos, né, da Helena Tranchese, que era dona da Daslu. E essa marca, eles tinham lançado uma coleção chamada I'm Not Original. E, assim, era uma coleção meio de propósito, onde eles faziam uma paródia das bolsas, assim, caras, né, das bolsas principais das marcas de luxo. E essa bolsa, né, que era uma Birkin, que era, assim, o modelo era exatamente igual. A única diferença é que, em vez de ser feito em couro, era feito em um tecido como um moletom. E também, né, outras bolsas da Chanel, tipo uma Telacé concorrente, né, da Chanel, a Motorcycle Bag da Balenciaga também foi copiada. Só que a Hermès não engoliu. Ela também entrou na justiça pela retirada das peças do mercado ali da marca. E também falou que se elas não tirassem, elas tinham que pagar uma multa de 10 mil reais por dia se elas não tirassem a bolsa ali do ar. E aí eu acredito que depois disso elas tiraram, né, essa bolsa. Mas é engraçado porque hoje em dia tem tanta falsificação que fica muito difícil para as marcas, querendo ou não, filtrar. Tantas marcas que fazem, assim, modelos muito similares. Se vocês forem, assim, no Bom Retiro, no Brás, essas lojas de bolsa, assim, você vê modelos iguais. Nossa, quantas vezes eu até tenho um hobby que é entrar nessas marcas e falar assim, olha, uma cassete da Bottega, olha, porque eu conheço bastante bolsas de luxo, bastante modelos, e aí eu adoro ficar vendo, tipo, nossa, essa é uma Neverfull da Louis Vuitton. Eu tenho esse hobby. Então acho que hoje em dia seria um pouco mais difícil, talvez, as marcas filtrarem, porque tem muita cópia, né? Como a gente disse no começo do vídeo, nada se cria, tudo se copia. O certo é se inspirar, não copiar, né, gente? Porque é difícil. Mas essas foram as 10 marcas que um dia lançaram cópias de marcas menores e causaram polêmicas. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2, porque, gente, o que mais tem nessa vida é polêmica de uma marca que copia a outra. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Me deixa aqui nos comentários se você gosta, deixa um like nesse vídeo, se você gosta desse estilo meio top 10. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com quem gosta de moda e precisa conhecer o meu canal, que é aí que vocês me indicam. E um beijo! Até o próximo vídeo!